Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Estamos aqui em mais uma aula da Igreja do Evangelho Quadrangular, da nossa Escola Bíblica Templo Labareda de Fogo. E hoje, estamos aqui com a nossa terceira doutrina quadrangular, Jesus cura. E aí, esse azulzinho que você já está vendo é exatamente a cor da cura divina. E nós queremos falar para você um pouquinho, você já ouviu sobre a salvação, né? Jesus salva, a primeira doutrina, a segunda, que foi o batismo com o Espírito Santo. E hoje nós estamos tratando sobre a cura divina. Por que é cura? E ainda acrescenta a palavra divina. Porque exatamente vem lá do céu, por isso esse azul, por isso essa cor maravilhosa do céu onde está o nosso Deus. Mas nós queremos também ressaltar, para você que está nos assistindo, está acompanhando esses estudos do Evangelho Quadrangular, que a Igreja Quadrangular, ela tem uma declaração de fé. E essa declaração de fé, ela tem 25 itens, né? Nós não dizemos artigo, nós dizemos que ela tem 25 itens na sua declaração de fé. E o que é essa declaração? A igreja está declarando naquilo que acredita. Então, nesse ponto, que é o ponto 17, que trata sobre a cura divina, aí eu vou ler um pouquinho para você, e todos os pontos da declaração de fé, ele começa com a palavra cremos. Porque é esse crer, é esse acreditar que nós declaramos que nós temos na nossa mente e no nosso coração. Nós aceitamos essa crença na nossa vida. Então, sobre a cura divina, a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela diz assim: cremos que a cura divina é uma manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo para curar os enfermos e os aflitos, em resposta à oração sincera que Ele, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, jamais mudou, mas é ainda um auxílio plenamente suficiente na hora da dor, capaz de saciar as necessidades, vivificar o corpo, a alma e o espírito, a uma novidade de vida em resposta à fé daqueles que oram com submissão à sua vontade divina e soberana. Então, Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio só derramar o seu sangue para que houvesse salvação. Ele fez uma obra completa na vida do ser humano. Ele salva, depois ele reveste do poder que você já acompanhou na aula passada. Mas para que a gente tenha esse privilégio de estar com o Senhor, ele não faz só isso. Ele precisa também restaurar aquela alma que está doente, que está aflita, que está enferma, né? Tem muitas pessoas que estão enfermas da alma, não só do corpo físico, mas também estão enfermos da alma, do espírito. E para isso também Jesus veio. E nós temos algumas referências bíblicas, os professores vão citar também, mas eu quero citar o que diz na nossa declaração de fé. Diz assim em Mateus 8,17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então isso está na nossa declaração de fé. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Está lá em Mateus 9:5. E outra parte que está em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso está na nossa declaração de fé. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Está em Atos 4:30. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está lá em Tiago 5, versículo 15. Por que nós estamos lendo essas referências, depois dos professores
se porventura citarem a mesma referência, porque faz parte da nossa declaração de fé. Então é aquilo que nós acreditamos e acreditamos na cura divina. E nesse momento aí eu gostaria que os professores dissessem seus nomes, suas classes. Amém, irmãos. Eu sou Roberto Serrão, sou professor na geração Labaredas 3 e estamos aqui para compartilhar mais um pouco com vocês sobre as doutrinas cardinais da nossa igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e vamos falar essa noite sobre a cura divina. Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Gonçalves, estou aqui representando o Grupo Missionário de Jovens e estamos aqui para aprender um pouco mais sobre as doutrinas da nossa igreja, falar um pouco sobre a cura divina. E já de antemão eu peço que você tenha em mãos a sua Bíblia, um bloco para anotação, porque hoje nós vamos mergulhar na palavra. Amém? Oi, gente, nós estamos aqui mais uma vez, uma oportunidade dada pela nossa direção. Eu sou a pastora Rosiane, representando a classe das mulheres, e nós estamos aqui para nós compartilharmos da palavra de Deus nesse assunto tão bom, né, tão profundo para nós e tão atual, que é sobre cura divina. Faz parte da nossa doutrina, da doutrina do Evangelho Quadrangular, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida. Amém? Amém, Pai seja convosco, irmão Marcos Raiol, representando o Grupo Missionário de Homens, Obreiros da Fé, Diaconato, demais classes. Estamos aqui novamente para mergulhar sobre as doutrinas da Igreja Quadrangular, e falaremos sobre a cura em nome de Jesus. Nós sabemos que Jesus, nos seus 3 anos de ministério terreno, ele fez inúmeras maravilhas, milagres acontecerem. Jesus curou cegos, leprosos, paralíticos, mudos, surdos e toda sorte de enfermidade. Todos aqueles que clamaram por ele, que procuraram por ele, foram curados. E por isso que é cura divina, porque o ser divino estava entre nós realizando essas maravilhas. E só para você que está nos assistindo, a título de conhecimento para você, a doutrina quadrangular ela tem base bíblica. Está lá no livro do profeta Ezequiel, no 1º capítulo, do versículo 4 até o 10. Tem toda a revelação que Deus fez para a fundadora do Evangelho Quadrangular, Inês Sempre Macpherson. Então lá se você pegar a sua Bíblia e abrir para ver Ezequiel, 1º capítulo, a partir do versículo 4, você vai ver os rostos que aparecem nessa visão. Aparece o rosto de homem, o rosto do leão, o rosto do boi e o rosto da águia. Então a Igreja Quadrangular ela não está por acaso, ela é inspiradamente divina, né? Então a nossa fundadora, quando teve essa inspiração de chamar Evangelho Quadrangular, foi exatamente após essa visão que ela teve. Então ela olhou para o céu e disse Evangelho Quadrangular. Então só a título de conhecimento para você que está nos assistindo, saber de tudo isso. E pastora Rose, irmão Marcos, o nosso casal que está aqui conosco, da classe de mulheres e da classe de homens, eles vão explanar para nós um pouco sobre essa cura divina na expiação de Cristo. A cura, né? Qual é a natureza dessa cura de Deus e como é que eu posso tomar posse dessa cura? Porque nós sabemos que muitas pessoas pedem, muitas vezes recebem imediato, outras vezes demoram a receber e outros não recebem. Então o que nós aprendemos é que na hora que você ora por alguém que está enfermo, não depende só de quem está orando, depende também de quem está recebendo a oração. É por isso que a declaração de fé ela diz cremos, né? Nós acreditamos. Então tem que haver essa fé para que a pessoa, tanto a que está orando quanto a que está recebendo, creia que realmente isso vai acontecer, para que Deus possa agir, né? Então vamos lá. Pastora Rosiane, irmão Marco, nos explique esses 3 pontos aí da nossa doutrina. Amém, amém, irmãos. Amém. A cura através da expiação. O que seria a expiação? A expiação seria o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz.
Tá? Esse é a cura através da expiação. Então toda a doutrina da igreja é baseada na Bíblia. Em João 14, 12, tá? Se o pessoal tiver com a Bíblia na mão, pode até consultar aí. Tá? Fala, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, crê, aquele que crê, então tem que crer em Jesus. Tá? Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tá? Então essa é a fé que a nossa pastora falou, a Sema, tá? Sobre essa cura. Se você quer uma cura, tem que ser através de Jesus. Tem que saber que foi através da expiação que ele fez por nós na cruz, do sacrifício que ele fez. Tá? É isso aí, pastora Rosiane? E mencionando sobre a questão do sacrifício, né? Essa expiação, só para a gente lembrar um pouquinho, a expiação, ela se refere, na verdade, a uma prática antiga que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, onde Deus ordenava ao seu povo isso, que houvessem sacrifícios através de animais, e quem praticava isso, exatamente os responsáveis, eram os sumos sacerdotes, e o objetivo era para expiar, ou seja, anular, cancelar, isentar. Vamos deixar uma palavra assim bem, que fique bem claro para a gente, isenção, né? A culpa do povo no passado, o povo de Israel. Então, quando o povo ia lá cometia algo que era contrário ao que Deus havia ordenado, Deus sempre levantava o sumo sacerdote para fazer um sacrifício através de um animal. No Novo Testamento, a gente vai observar isso através do Senhor Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito, né? E Deus, o Pai, enviou para que fosse ele como expiação agora do pecado da humanidade. Então, lembrando bem, né, pastor Iracema, lembrando a nossa condição a partir do pecado do Adão e da Eva, nós, segundo a palavra de Deus, a gente observa que com a queda do Adão e da Eva, toda transgressão, todo tipo de maldição, todo tipo de enfermidade, todo tipo de destruição abalou o mundo inteiro, entrou no mundo. Houve, então, uma legalidade, e isso foi através do pecado do Adão e da Eva. E foi necessário, então, uma expiação, um escape. Foi necessário um único que poderia ter feito isso, que poderia fazer capaz, seria Jesus. Então, Jesus veio, morreu, se colocou no nosso lugar, o Cordeiro perfeito, né? E a Bíblia diz, nós vamos ler agora em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, né? Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E essa questão, Em outras Bíblias falam pisaduras, né, pastor? Pisaduras. Pisadura, interpretação de outras palavras. O que Em seriam algumas essas pisaduras? versões. Na verdade, algumas versões citam pisaduras, algumas versões citam feridas, né? Outras versões ferimentos, mas na verdade tudo aponta para os sulcos, chamados sulcos, ferimentos. Esses sulcos que eram feitos na pele de Jesus Cristo eram através do chicote, né? Que eram feitos antigamente com os dentes de animais. Isso, quando penetrava na pele, isso fazia um corte tremendo, abrir esses sulcos, né, pastor? Na verdade era o costume romano, né? Todo chicote tinha ali na ponta dentes de animais. E ali eles, quando eles sacrificavam, quando eles castigavam aquela pessoa que estava condenada à morte de cruz, eles açoitavam e feria a tal ponto que saía pedaço de carne. E isso é o que nós sabemos, mas o sacrifício que Jesus viveu foi muito maior.
A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E nesse momento se cumpria ali, na verdade, a dor que ele levava, não era só a dor física do que ele estava sofrendo, mas era o peso do pecado da humanidade. Então nós vamos entender o seguinte: Jesus tomou sobre si, não só para nos dar a salvação da nossa alma, não, mas Jesus mesmo disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E o Evangelho de Jesus, é bom lembrar, né, pastor Iracema, que ele abrange todas as áreas. O Evangelho é um Evangelho integral. Ele não só nos dá vida na eternidade, para a eternidade, mas ele também nos promete cura física, cura na alma, né? Cura na mente, alívio, paz. Aqui nós temos também... Essa cura, pastora, essa é a natureza de Deus. Essa é a cura da natureza de Deus. Faz parte da cura de Deus. Complementando o versículo que a pastora falou aí, do livro de Isaías, tá? Ele vem se completar no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, em Mateus, no capítulo... Se cumprir, no capítulo 8, né? Mateus 8. Mateus 8, tá? Quem tiver a Bíblia pode acompanhar. No Mateus 8, versículo 16 e 17, fala assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, que está se cumprindo aquela promessa já feita em Isaías no Velho Testamento. Então, a gente vê a conexão aí da cura, da natureza de Deus, tá? A gente vê a natureza de Deus já aí, nessas conexões entre o Velho e o Novo Testamento. E lembrando que a natureza de Deus inclui todos os seus atributos, né? Nós já conhecemos, nós já sabemos. Deus, ele é um Deus onipresente, onisciente. Ele é um Deus que está em todos os momentos, consegue entender a todos e sabe de todos, sabe da humanidade, o que ocorre no mundo. Deus, em seus atributos, é o Deus que ressuscita mortos, mas ele é um Deus compassivo, ele é um Deus misericordioso e é um Deus presente. É um Deus que pode realmente nos curar. E o que é preciso, o que é necessário a pessoa fazer para alcançar a cura? Será que a gente alcança a cura, pastor Iracema? Ou será que a cura é nos dada? E como tomar posse da cura, exatamente, pastora? Isso, né? É pertencer a Jesus, é crer, a pastora Iracema bem colocou, é crer em Jesus, né? É pedir em oração, né? Pedir a sua cura em oração, né? E é receber é agradecer, tá? É a fé, é agradecer no que não viu. Então, se você quer cura, você tem que começar já a agradecer desde já. Até porque um dos princípios que nós encontramos na palavra de Deus, que é uma das condições que Jesus nos mostra em todos os momentos que ele realizou um milagre de cura no Novo Testamento, você vai ver sempre ele observando a fé daquela pessoa que precisava de uma cura. E a fé é uma condição, é necessário crer primeiro. E essa vida em abundância é para aquele que é filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que crê e o recebe se torna filho de Deus. Então é necessário sim entregar sua vida para Cristo e assumir a posição de filho segundo a sua fé no nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, né, pastora Rosane, nós temos um exemplo na palavra de Deus que é da mulher do fluxo de sangue, sofria tantos anos. E aí é essa fé, né, que faz esse milagre acontecer, essa crença em Jesus. No momento em que ela soube que Jesus estava passando, né, não era qualquer pessoa, era Jesus que estava passando ali, né? E aí ela diz, poxa, ela pensou, se eu só tocar nele, eu vou ficar curada. Então ela sabia que ele, aquela pessoa que estava ali passando, que estava ali próximo dela, era uma pessoa realmente de Deus, era uma pessoa divina, né? E ela disse, poxa, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada.
Então, aí a gente vê a manifestação da fé, a crença da pessoa. É um centurião, né, pastora? O centurião romano que nem foi preciso tocar, só a palavra, ele queria só a palavra de Deus. Que fé é essa, né? Ele mesmo falou, né? Nunca vi fé tão grande quanto essa, né? E uma das demonstrações que a Bíblia mostra pra gente é que Jesus ele não veio somente para salvar a alma, mas também para suprir as nossas necessidades físicas, no caso como a cura divina, né? Uma cura do nosso corpo. É um momento em que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando é mencionada a Santa Ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo ali faz todo um comentário naquela carta a respeito da ceia, e ali é levantado o pão como corpo de Cristo, e também o vinho como sangue de Cristo, na verdade simbolicamente, representando isso, e fazendo menção às bênçãos adquiridas para nós, através do corpo de Cristo moído na cruz do Calvário, e através do seu sangue derramado, que já faz parte, diz respeito à nossa salvação da nossa alma. Então Jesus ele veio sim para nos abençoar em todas as áreas físicas, terrenas, e nos levar para a eternidade com Ele. Amém. Que maravilha! Estamos aprendendo sobre a cura divina. E aí o nosso professor Flávio Gonçalves vai nos falar sobre a representação dessa doutrina, né? O rosto que representa Jesus, as características desse rosto, por que se assemelha com as de Jesus e por que o Evangelho de Marcos. Amém. Bom, primeiramente, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Agradecer novamente a toda a diretoria da nossa Escola Bíblica pela oportunidade de mais uma vez poder participar com vocês aqui e aprender um pouco mais da Palavra de Deus, junto com os demais professores aqui. E aí falando da representação de Jesus, né? Aí a gente vai aqui, que na doutrina quadrangular, em relação à cura divina contra as 4 faces da visão bíblica de Ezequiel, no capítulo 1 do versículo 4 até o versículo 10, vem a tipificação de Jesus, né, da comparação de Jesus com o boi. E aí a gente vai pegando aqui o que é o terceiro rosto na visão, e a gente vai ter algumas características, algumas semelhanças que vai falar de Jesus comparado a esse boi, né? E aí a gente vai sintetizar, a gente vai buscar alinhar aqui essas situações. E aí, um dos primeiros pontos, qual é essa comparação? O porquê dessa comparação? Quando a gente vai, e ainda mais para quem trabalha nesse segmento, sabe que quando você trabalha num matadouro, vamos dizer assim, num açougue, você entende que tudo do boi se aproveita, nada se perde. Verdade. Nada se perde. Carne, osso, pele, tudo se aproveita do boi. E aí a gente vai trazendo isso para Jesus, tudo o que Jesus nos fala, tudo que ele deixou escrito, tudo se aproveita, tudo é de bom proveito para o homem. Então esse é o primeiro ponto justamente que vem dizer que é proveitoso. E aí a gente entra aqui na mansidão e humildade. A gente, para quem trabalhou, a gente buscando sempre para esse lado aqui, já que a gente está falando de boi, está falando de um animal, a gente sabe que é manso, que é um animal tranquilo. Dócil, né? Dócil, justamente. E aí o que acontece? Comparado a Jesus, o boi. O boi é um animal manso, humilde, assim como Jesus disse de si mesmo em Mateus 11, 29. Quem tiver Bíblia, por favor, que abra sua Bíblia, que acompanhe a leitura. Em Mateus 11, 29, a palavra do Senhor diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então aqui a gente já entende a mansidão, a humildade de Jesus, dizendo: ei, gente, preste atenção para mim. Eu sou o exemplo para vocês seguirem. E aí ele continua. E aí a gente passa aqui num segundo ponto. Vida no campo. Falando de vida no campo. Para quem já conhece também, falando nesse sentido aqui, pegando toda essa situação, vida no campo. E aí a gente vai ter aqui, o boi vive no campo, o boi vive no campo, o boi vive nos campos. Jesus demonstrou conhecimento sobre eles nas suas ilustrações e de seus ensinamentos, como no Evangelho de João,
capítulo 4, versículo 35. E a palavra do Senhor diz assim no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Uma pergunta. Ele era tão conhecedor da situação que ele olhou e disse: ei, gente, espera aí. Eis que vos digo. Ele já afirmou. Eis que eu digo para vocês. Levantai os vossos olhos e vede a terra que já estão brancas para a ceifa. Então, assim, antes de qualquer coisa, ele já sabia. Então, tudo que ele fez aqui, ele já tinha um conhecimento, assim como ele tem um conhecimento de cada um de nós aqui. Então, ele já tinha esse conhecimento do que fazer, do que dizer. E aí a gente pega mais um ponto aqui, pastora. Tranquilidade e vigilância. E aí a gente vai ter várias situações aqui. Jesus era calmo. Todo mundo sabe que sim. As ministrações, as pregações, os evangelismos, vamos dizer assim, que ele fez com toda a mansidão. E aí a gente vai ter aqui tranquilidade e vigilância. Apesar de sua mansidão e tranquilidade, o boi é um animal que está constantemente em alerta, atento a tudo à sua volta. Ele somente investe contra alguém quando é provocado. E aí a gente vai ter aqui a passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13, onde ele expulsa aquelas pessoas que estavam ali no templo, comerciando ali, fazendo vendas, vendendo coisas que eram imperfeitas, e ele chega sentando a vara em todo mundo. Não concordou. Não concordou nem um pouco. Então ele chegou ali, sentou a vara em todo mundo, e todo mundo correu, e ali ficou da maneira que era para ser. Então a gente tem que ver isso aqui também, esses pontos em Jesus. E a gente entra aqui num outro ponto: fidelidade, obediência, submissão, persistência e paciência. São outros pontos que também a gente tem que ter essa comparação. Essas peculiaridades fazem do boi um símbolo suportador de cargas. Ele é muito usado para executar trabalhos pesados, arando o campo e transportando grandes pesos. E aí a gente vai ter aqui, o que acontece com o boi? Ele faz todas essas coisas. E assim como Jesus, na ida para o Calvário, quando esse animal carrega pesos acima do que ele pode, ainda que ele caia, justamente os fardos, né? Ainda que ele caia pelo caminho, ele levanta. Não sei qual a distância, mas ele vai chegar. E assim como Jesus, na caminhada para o Calvário, muito sofrimento, mas ele foi até lá. Ele chegou lá. Mas por quê? E por quem? Por nós. E o que se diz, né, Flávia, que Jesus não era o peso da cruz que estava castigando Jesus. Era justamente o peso dos nossos pecados, né? E justamente. Ele levou sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. Então aqui a gente pode ter uma comparação. A gente pode tentar imaginar qual peso era esse que ele estava levando ali naquele momento, naquela caminhada, com todo aquele sofrimento depois das chicotadas que arrancaram a pele dele, que fizeram feridas. A gente pode ter um norte aqui do que ele passou até chegar na cruz do Calvário, e ainda assim ele não desistiu. Ele foi até o fim. E aí a gente pegando um outro ponto aqui, falando em cima desses 4 pontos aqui. Muito se pode falar sobre Jesus, sobre o que ele fez e suas semelhanças, temperamento em relação ao boi. Ele não reclamou em nenhum momento da humilhação, das dores, das chagas e de tudo que sofreu, pois o seu objetivo era um único objetivo. O que era chegar no Calvário? Ele podia até não chegar, mas ele ia arrastado, mas ele ia obedecer o Pai. O objetivo, submissão a Deus, justamente, pastora, era chegar aonde estava o propósito de Deus, chegar ao Calvário. E ali, por mim e por cada um de vocês que nos assistem, entregar a vida dele e cumprir o propósito de Deus na vida dele e para as nossas vidas. O Evangelho de Marcos, pastora, falar do Evangelho de Marcos, né? Para quem conhece um pouco mais das Sagradas Escrituras, que já estudou um pouco, vem falando aqui sobre mais um desses apóstolos. Marcos, em seu Evangelho, apresenta Jesus como servo de Deus, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a gente vai entrar no Evangelho de Marcos no capítulo 10, 45.
E aí aqui a gente vai falar um pouquinho mais de como ele apresenta Jesus aqui. Né? E aí a gente vai ter aqui que ele mostra Jesus claramente, Jesus mostra claramente a sua submissão ao declarar-se servo, neste versículo aqui, no versículo 45 do capítulo 10. E aí a gente vai ver aqui que ninguém foi tão obediente à vontade de Deus. E a gente volta aqui naquele primeiro ponto, onde mesmo sabendo do seu sofrimento, sabendo de tudo que ele iria passar, porque era ser humano, Jesus, mas ele era Deus. Então, como Deus, ele tinha essa presciência do que ele iria passar. E ainda assim ele continuou. E ainda assim ele foi até o fim, por mim e por vocês e por cada um dos que nos assistem. E aí a gente vai pegar aqui, ele foi, e o mais interessante é que Cristo dedicava a sua servidão a nós, como exemplo para que os que o seguiram, os que seguiam, e a palavra dele diz para aqueles que ainda criam nele, que nunca nem viram ele presencialmente, que tocaram, mas que iriam crer nele. Então, para isso ele veio, por isso ele veio. E nós estamos aqui hoje, porque nós cremos. Cremos, não é isso, pastora? Isso. É o nosso cremos. Então nós cremos em Jesus. E aí a gente vai pegar mais um ponto aqui. Ele mesmo disse que qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então a nossa missão aqui, até hoje eu falei que eu poderia esquecer tudo que tem aqui, coisa que não vai acontecer, mas o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, isso nunca vai sair da minha mente. Porque eu entendo isso aqui, Jesus ele deixa uma direção para todos nós, mas isso aqui ele dá uma ordem. Então ele veio por nós e nós estamos aqui para fazer isso, para ir atrás de outras pessoas, para espalhar, para falar desse evangelho, para falar de Jesus, para falar de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, que ele sofreu por causa da gente. Então esse id é algo que tem que ser enraizado nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente possa, assim, levar esse evangelho pelos 4 cantos do mundo. E aí a gente vai entrando aqui. Sua intenção, como deve ser a nossa, era de servir a Deus e aos homens no intuito de levar a palavra de Deus, a salvação, a cura a todos. Seu amor estava acima de qualquer coisa. O amor ágape. Tudo que ele fez foi por amor, né? Sim. Continua fazendo por nos amar. Sim, verdadeiramente sim. Sem pedir nada em troca. Esse aqui é maravilhoso, né? E ainda entra que nós reconhecemos, mesmo não estando na mesma fé, nós reconhecemos que o que ele fez. E muitas pessoas sabem e ainda não vêm para Cristo. Isso é o mais doído em relação a tudo que aconteceu, a tudo que ele viveu, porque nós sabemos, muitas pessoas sabem, mas ainda assim se negam. E eu creio que se novamente tivesse que ser feito o que ele fez, ele faria novamente por nós. Com certeza. Um amor incondicional, algo que é inexplicável, algo que a gente não pode falar o que seria. E ainda assim ele faria. Mesmo eu, mesmo qualquer uma outra pessoa não merecendo, ainda assim ele estaria naquela cruz derramando o seu sangue por cada um de nós. E aí a gente entra aqui, pastor, e vamos conversando, né? E todo mundo com Bíblia na mão, graças a Deus. O Evangelho de Marcos foi escrito especialmente para os romanos, os quais eram rígidos em relação à obediência devido à sua tradição militar. Temos o professor Marcos aqui do Grupo dos Homens, né, que também é militar das Forças Armadas, e ele, como a gente falou numa outra aula, ele tem toda a autoridade para falar dessa rigidez dentro do militarismo. E não só pela rigidez, mas ele escreve, quando Marcos apresenta Jesus como um servo, escreve para o romano. Sim. A população maior de Roma na época era de escravos, de servos, mesmo tendo aquela parte de militarismo, de militares, mas a maioria ali eram escravos servos. Sim. Então ele tinha que falar na linguagem acessível e o entendimento acessível aos romanos. Sim. Que a maioria da população, justamente por causa dessa obediência. A maioria da população sabia o que era ser servo. Então ele tinha que apresentar Jesus como aquele que veio para servir também. Sim, para que eles pudessem entender ali a natureza de Cristo.
Pois é, Por aí isso a gente ele é apresentado. era justamente isso, esse orgulho, né, de servir, de obedecer ali, que os romanos tinham os seus superiores. Isso. Então ele entra com esse espelho, vamos dizer assim, para que eles vissem a servidão de Exato. Jesus, né? E aí que o evangelho viesse tomar eles também, para que eles viessem ser servos. E aí entra também aqui, né, que ele não veio para servir, mas ele veio para ser servido. Aí forma algo ali na visão daquelas pessoas Exato. que não queriam. E aí depois a gente vai continuando a história do evangelho, vai continuando muitas coisas, e as pessoas começam ali. A gente vai ter muitas e muitas histórias. Indico até alguns livros para vocês, o dos mártires, o Loucos por Jesus, 1 e 2, que vem falando de muitas histórias justamente dessas pessoas que, independente de qualquer coisa, elas vieram para servir, entregaram as suas vidas, mas não negaram o evangelho, e serviram mesmo até o fim das suas vidas, e ali sofrendo, passando por dificuldades, mas ali crendo em Deus, cremos. Cremos. E aí está foi na nossa doutrina. Justamente. Então, Nossa declaração. são as semelhanças, pastora, que a gente Muito pode bem. encontrar dentro da semelhança de Jesus com o rosto de boi. O principal é essa mansidão, essa humildade. Sim, sim, Né, que Jesus, o maior exemplo que ele nos deixou foi quando ele fez o lava-pés. sim. Né? Ele disse, como eu faço, façais vós também. Humilde, Então, né? essa- Humilde. É entender que você não são as pessoas para virem servir você, e servir, e bajular, lavar seus pés. Não, Jesus estava dizendo, não, primeiro eu vou fazer. Tanto que os discípulos todos ficaram chocados com aquilo. Pedro olhou, um olhou para o outro, né, e diz, mas o que é isso? Ele é o nosso mestre. Sim. E ele que vai lavar os nossos pés? Então, ele disse, né, o que eu estou fazendo, vocês não vão entender agora, mas lá na frente vocês vão entender. Perfeito, né? perfeito. Então, maravilhoso. Então, o nosso professor Roberto Serrão, ele vai nos falar um pouquinho sobre a simbologia da nossa terceira doutrina, que é a cura divina, e sobre a cor desta doutrina. Professor, nos dê essa explicação nessa noite. Amém. Então, como foi falado aqui, eu acho bonito que, como a professora Iracema falou aqui, a nossa doutrina, ela é toda interligada, ela tem toda uma base. E se a gente for parar para prestar atenção, o que todo mundo falou aqui está totalmente interligado o tempo todo. A gente não está saindo do assunto, não está indo para um ponto e outro ponto separado. Não, o tempo todo é interligado. Né? Foi falado aqui, o irmão acabou de falar, que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que vai representar a cura. Vem falar da servidão. E quando a gente vai ver a base, como a pastora Rosiane falou, as profecias que falavam da vinda de Jesus já falavam sobre isso, já falava sobre as pisaduras, que pelas pisaduras dele que nós fomos sarados. Né? Então isso já vem falando o quê? Que ele veio para servir, que ele veio para se entregar por nós. Então você vê que está tudo totalmente interligado. Como o irmão Marcos falou também, ele falou que essa é uma das características de Jesus, mas é, acima de tudo, uma das características do nosso Deus. Em Deuteronômios 15, 26, ele é conhecido como o Deus que sara, o Deus que te cura, Jeová Rafá. Essa é uma característica dele, e que Jesus veio representar porque ele é o representante aqui na Terra, ele veio para isso. Então é muito interessante, porque quando a gente começa a prestar atenção, começa a ver, a gente vê como está tudo interligado. E isso é muito bacana. Então a gente vem falar do cálice como representação, como simbologia dentro da nossa doutrina para a cura. Mas por quê? A pastora falou que ali do momento da Santa Ceia, quando foi falado, que é o pão que representa o corpo de Cristo, e o cálice representa o sangue. E a gente começou a falar tanto da cura, que a cura ela tem tanto a cura espiritual, como nós temos a cura intelectual e a cura física. Mas então por que é o cálice e não o pão que representa na nossa doutrina a cura? É porque não se trata dessa referência bíblica. A referência bíblica que embasou o cálice como símbolo da nossa doutrina na parte da cura é a referência de Marcos 14, 36, que é quando Cristo estava ali orando, se preparando para que viesse sobre ele todo o fardo que ele levou. Então, aquele momento é o momento que embasa. E aí eu vou ler agora para a gente aqui. Ele fala assim: e rogava, Abba, Pai,
todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Que é o que a gente falou aqui o tempo todo, ele veio para servir, para fazer a vontade do Pai e, acima de tudo, por amor. Então, o amor ágape, o amor que ele fez tudo isso para quê? Para se entregar por nós. Então, esse é o verso que vai embasar, como a gente falou, a nossa doutrina. Por isso que ali o símbolo da cura divina é o cálice. Porque naquele momento, e é uma outra coisa bem interessante, o cálice na farmacologia, ele é o símbolo da farmácia. Né? Nós temos ali, por quê? Porque o cálice, dependendo do que está dentro dele, a gente vai ter uma perspectiva diferente. Muitas vezes, para você fazer um remédio, você tem que colocar coisas amargas, até mesmo você usa o veneno para fazer uma medicação. E para Cristo, ele falou, por quê? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque para ele, aquele cálice não era um cálice doce. Não havia algo dentro daquele cálice que ia ser agradável para ele. Tanto que aí a gente vai para Lucas, fazendo uma referência em Lucas 22, 44, fala o quê? Que durante o momento de agonia, de preparação, Cristo começou a suar sangue. Porque ele já sabia, porque as escrituras, as profecias já falavam do sofrimento que ele tinha que carregar. Em Isaías fala sobre isso. Então fala o quê? Lá em Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Que é conhecido como hematitrose. Né? Cientificamente, é comprovado que você pode suar sangue, né? E para que isso ocorra, tem que haver uma fraqueza corporal aliado a um estresse psicológico e, no caso, agonia, né? espiritual tão grande Sim. que faça com que os vasos da pele se rompam e se misturem as glândulas e você comece a transpirar naquela cor vermelha, porque está saindo o líquido corporal, tanto o seu suor quanto o seu sangue junto. Sim. Então tudo isso demonstra que toda a agonia que ele passou para fazer o quê? Para trazer a salvação para a gente e para trazer a cura, que é o ponto que nós estamos falando aqui. Então, ele veio por nós. Bebeu verdadeiramente o cálice. Ele bebeu verdadeiramente daquele cálice, que para nós é um cálice doce, que é o cálice o quê? Da cura e é o cálice da salvação. Foi isso que nos trouxe a cura divina. Foi por meio daquele sacrifício dele que hoje nós temos a vida e vida em abundância, como a pastora Rosiane falou aqui. Nós só temos essa cura porque antes houve esse sacrifício dele. Se não fosse por meio desse sacrifício, a gente vê, né, professor? Para nós não custou nada. Para nós não mas para só Deus custa custou fazer. a vida do seu filho, né? A entrega Para a gente só total custa o quê? dele, né? Acreditar e confessar. Se nós acreditarmos e confessarmos, né? Então nós temos a Verdade. Jesus é o nosso cálice, né? Ele é o nosso É o cálice. nosso cálice, temos que tomar a água dele. É verdade. E aí nós vamos passar para o segundo simbolismo da nossa doutrina cardinal, da cura, que é a cor azul. Por isso que todos nós estamos aqui de azul. Temos até um cartazinho aqui bonitinho que Cálice, foi feito, né? Mostrando o cálice. Mas por que a cor azul? A cor azul, na nossa bandeira do Evangelho Quadrangular, ela vem de baixo para cima, ela é a terceira cor, a terceira faixa. Primeiro nós temos a salvação, depois nós temos o batismo no Espírito Santo, que é a cor vermelha, a amarela, e em terceiro nós temos a cor azul, que representa a cura divina. E por que ela vem em terceiro? Primeiro porque se nós não acreditarmos, não formos salvos e não formos batizados, não vai ter cura, porque é o que nós falamos ainda há pouco. Em todos os trechos nós falamos o quê? Que para você poder ter a cura, você precisa ter um milagre, você precisa ter fé. Só que para que a cura aconteça, o milagre aconteça, você tem que ter sido salvo, tem que usar o nome de Jesus e você tem que ter o batismo no Espírito Santo. Tudo isso só vem por meio da fé. Então, por esse motivo que ela é a nossa terceira doutrina cardinal. Porque sem antes a salvação e sem antes o batismo no Espírito Santo, você não vai ter a cura. E por que a cor azul? A cor azul, ela é a cor que representa os céus, da onde vem o nosso socorro. Nós falamos assim, olho para o alto, de onde vem o meu socorro, a palavra fala.
Então é exatamente por esse motivo que a cor azul é a cor que representa a cura divina. Porque é de onde vem o nosso socorro, da onde vem as nossas bênçãos. Ela é uma cor que ela representa a calmaria, que ela representa a cura, representa o amor de Cristo, o amor do Pai por nós. Então, esse é o motivo de nós termos a simbologia tanto do cálice quanto da cor azul na nossa doutrina cardinal. Muito bem, que maravilha. E então nós vimos o porquê do rosto na nossa doutrina, porque o rosto do boi, porque a cor azul, porquê do cálice. E eu sempre digo o seguinte, que Deus ele faz a obra, quando ele faz completa. E na nossa doutrina, até nas nossas cores, nas nossas doutrinas, Deus quando deu a visão para Aimee, e aí a gente faz assim você analisa, faz uma análise em cima das cores, né? Olha, nosso Deus como é maravilhoso. Primeiro ele salva, né? Não, primeiro, porque nós queremos qual é a nossa finalidade, é ir morar no céu com ele. Amém. Só que primeiro ele salva, depois ele reveste de poder para você poder resistir. Aí vem o batismo com o Espírito Santo, né? E aí a gente já está quase lá no céu, mas ele diz não. Ele não leva ninguém doente. Ele precisa sarar, ele precisa curar, ele precisa restaurar, para que ele possa levar realmente aquela pessoa sã para o céu, porque aí vem a nossa quarta doutrina, que vai ser na próxima aula, que é Jesus, o Rei que voltará, né? O Rei que há de vir. Então, nosso Deus, ele é maravilhoso, ele faz tudo com muita ordem, com muito amor, com muito zelo, e a gente vê todo o plano que ele tem, não é só salvar, ele quer fortalecer, ele quer fazer com que a pessoa resista às astutas ciladas do diabo, né? Sim. E curar, sarar a nossa alma, o nosso corpo físico, o nosso espírito, para que a gente possa realmente estar com ele na glória, né? Essa descrição heráldica bem colocada aí na bandeira nossa aí, né? Exato. Tem toda uma descrição baseada e pautada na Bíblia, na palavra de Deus, muito bem colocada pela Aimee, quando descreveu a bandeira, né? Quando quem auxiliou ela lá, foi bem descrita pela Bíblia, né? A revelação foi bem colocada por Jesus para ela, né? Exatamente. Só comentando, pastor Iracema, que a gente comenta, acabamos de comentar, né, sobre a questão que Jesus, ele opera os milagres, as curas, veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, se a gente for observar na Bíblia, os milagres que Jesus realizou, as curas, parecia que eram para pessoas impróprias, né? Parecia que eram para pessoas que não mereciam, né? E, na verdade, ninguém merece, né? Ninguém merece. Quando a gente fala que é preciso crer, é um princípio bíblico a fé. A Bíblia diz que não podemos agradar a Deus sem fé, sem crer, né? É impossível. Então, a palavra de Deus também nos mostra exemplos que pessoas foram curadas. E essas pessoas acabaram de ouvir, era como se tivesse acabado de ouvir a respeito de Jesus. A gente tem o exemplo da mulher, né? O cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, que a pastora Iracema citou no início. Então, eles foram exemplos de pessoas que ouviram falar de Jesus, creram e tomaram posse da cura do Senhor. Lembrando que o milagre, ele não é provido pelo esforço humano, mas o milagre, ele é, na verdade, enviado e feito, realizado pelo poder de Deus na nossa vida, né? Rapidinho fazendo uma abertura aí, pastora, é bom lembrar que os 3 anos de ministério de Cristo foram 3 anos de ministério de cura. Aqui a gente está falando de questões pontuais, mas quando a gente vai ler a palavra, todo o ministério de Cristo foi feito baseado na pregação e na cura. Todas aquelas pessoas que iam para lá para ouvir a palavra, mas muitos, e quando você lê a palavra, você fala que o tempo todo ele fazia a pregação e depois ele fazia o quê? Ele fazia a cura. As pessoas iam porque viam a manifestação de Deus ali e havia a cura.
havia cura de leprosos, havia cura de pessoas que Física e espiritual, deficiências físicas, além das questões espirituais, né? Como houve a questão do gadareno, do endemoniado do gadareno. Então, o ministério de Cristo foi um ministério de cura, e que acontece até hoje. Né? A nossa fundadora da igreja, Aimee McPherson, era conhecidíssima por isso, porque o Cristo operava através da vida dela diversas curas. Ela foi extremamente conhecida por todos os Estados Unidos e fora, por conta da operação que o Espírito Santo fazia através da vida dela, ministrando curas, e até hoje. E isso é para nossas vidas, é para a vida de todos nós. Né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre a cura divina, falar sobre essa doutrina da nossa igreja, que é a cura, porque ela não é algo só do passado, ela é algo atual, que acontece ainda hoje. E a gente comentou, não sei se ainda tem tempo, a gente teve tempo, né? A gente comentou muito aqui que é preciso a pessoa ela ser filha de Deus para ter diante dela, na vida dela, os direitos que Jesus conquistou ali na cruz para filhos, né? E a cura divina, na verdade, ela é um direito conquistado na cruz de Cristo para nós. Mas a gente observa também, a gente pode até se perguntar, mas como assim, né? Tem tantas pessoas que ainda não tomaram uma decisão de seguir os passos de Jesus, e essas pessoas ainda não são consideradas filhas de Deus, vamos dizer assim, e elas são curadas. Elas pedem para Jesus, de repente elas vão a uma igreja, vão a uma reunião em que está sendo pregada a palavra de Deus, elas escutam, elas creem e elas recebem a cura. Como assim? Elas ainda não são filhas, né? Mas aí a palavra de Deus diz que Jesus falou, ele não impôs condição exatamente ali, a princípio de ser parte de uma igreja ou de uma congregação. Na verdade, ele disse que precisaria crer primeiro, crer somente. Agora, a vida em abundância que ele oferece é exatamente não só para quem crê, mas para quem é filho de Deus. Né? Pastora, só queria pegar um gancho aqui na situação da mulher do fluxo de sangue, e a gente vai entender ainda um pouco mais desse crer. Né? Se a gente for pegar a cultura daquele tempo, a gente vê que aquela mulher, ela, por já estar há muito tempo com essa enfermidade, ela era uma mulher que não saía de casa, porque o tempo todo ela era uma mulher impura. Então a gente pode aqui imaginar que ela ficava na porta da casa dela e o pessoal falava, lá vem Jesus, Jesus curou aqui, e Jesus curou ali. E a palavra de Deus diz que é pelo ouvir. E que vem a fé. Então a fé dela foi crescendo através de ouvir que Jesus estava passando ali, Jesus curou ali, e ela ali, eu tenho um problema. Jesus curou ali, ela, eu tenho um problema. E teve um dia que, de tanto ouvir, a fé dela ficou tão grande que ela diz, se eu tocar apenas, eu não vou nem pegar nele. Vamos colocar assim, que ela imaginou, eu sou impura, eu não posso pegar nele, mas eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser sarada, eu vou ser curada. E aconteceu. Então essa fé, esse crer, o cremos, ele tem que ser mesmo Jesus. E o que nós vemos, falando da terceira doutrina, que é a cura divina, uma das nossas doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, é que isso esteve bem presente na vida da Aimee. Sim. Ela experimentou isso na própria vida, né? A história dela diz que numa certa noite ela fazia aqueles cultos evangelísticos, era o tempo das tendas, né? E antes de ir para a frente de todo aquele público, na parte onde ela estava, ela foi acender um lampião e aquele lampião explodiu no rosto dela. As bolhas foram assim, imediata queimadura tremenda no seu rosto. O lábio começa a ficar todo inchado. Como é que ela ia para frente do público falar? E ali ela começou com certeza, a história diz que ela já ficou pensando, e agora? O que vai ser de mim? Olha o que aconteceu comigo. Então, a pessoa que realmente não tem essa crença que Deus é um Deus de milagres, ela iria desistir. Não, manda avisar aí que não tem como, eu não vou conseguir falar, não vou conseguir fazer nada. Ela disse, não, eu vou para lá. E ela foi com o rosto todo cheio já de bolha, foi para lá para o altar onde ela estava, na frente de toda aquela multidão, e começou
com os lábios quase sem poder já falar, mover os lábios, mas ela começou a fazer o quê? Entoar louvores a Deus, porque ela acreditava que Deus podia curá-la instantaneamente. Foi o que aconteceu. Ela entoando louvores ali a Deus, todos viram o milagre acontecer, porque o rosto dela foi voltando ao normal, aquelas bolhas todas foram desaparecendo, né? Então, é maravilhoso nós compartilharmos toda essa parte, né, da cura, tudo aquilo que Deus ele tem para fazer, do que Jesus tem para realizar nas nossas vidas. E aí eu quero agradecer a todos os professores pela participação de vocês, agradecer a você que está nos assistindo. Pegue sua Bíblia, busque tudo aquilo que foi dito aqui, vá lá, vá ver se realmente está na palavra de Deus. Se você ficou curioso, venha conhecer a Igreja do Evangelho Quadrangular, venha nos fazer uma visita. É um evangelho, nós sempre dizemos isso, é um evangelho completo. Ele salva, ele batiza, ele cura e está nos preparando para a volta de Cristo. E antes de nós encerrarmos, nós queremos fazer uma oração. Você que está nos assistindo, de repente você está com alguma enfermidade, você está ferido, com o coração sangrando, sua alma está abatida, ou você tem algum problema físico, você tem alguma dor nos nervos, nos ossos, nós queremos orar por você, porque nós cremos nesse Deus maravilhoso, Deus que continua operando maravilhas. Sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então nós cremos no agir de Deus e queremos orar por você que está conosco. Senhor, nós queremos te agradecer, bendizer o teu santo nome por tudo que és em nossas vidas. Graças te damos por tudo, pelo entendimento da tua palavra, pelas revelações da tua palavra, Senhor, que tu tens nos dado a cada dia. Obrigada, Jesus, porque foi o teu sacrifício que nos deu esse direito, este privilégio de sermos sarados, restaurados, curados por ti, pela tua grande e infinita graça e misericórdia. Nós oramos a ti nesta hora, por todas as pessoas que estão nos assistindo, aqueles que porventura estão feridos na alma, no coração, foram machucados por palavras, Senhor, por atitudes de outras pessoas. Tu és o Deus que sara, que restaura os corações, que faz um coração novo surgir. Nós oramos a ti nesta hora, meu Deus, que tu faças isso acontecer na vida desta pessoa. Dá um novo coração, um coração cheio de alegria, cheio de paz, de tranquilidade, um coração sereno, um coração cheio de mansidão e de humildade como é o teu, Senhor. Te pedimos também por aquelas pessoas que têm um problema físico, nos nervos, Senhor, no sangue, nos ossos, onde for o problema físico, ó Deus, tu conheces tudo e tu sabes todas as coisas, nada podemos esconder de ti. Tu possas operar grandemente na vida dessa pessoa. E se ela intercede por alguém, que esse alguém seja alcançado pela tua graça e pela tua misericórdia. Oramos a ti porque nós cremos em ti, cremos nas tuas maravilhas, nós cremos no teu poder, porque teu poder é infinito, basta uma palavra tua e tudo se cumpre, Senhor. Por isso oramos a ti nesta hora. Senhor, concede a todos que te pedem, a todas as petições feitas a ti, da graça, Senhor, e da resposta do trono de glória onde tu estás assentado. Obrigada por tudo, por esses momentos que compartilhamos a terceira doutrina do Evangelho Quadrangular. Compartilhamos a tua santa e fiel palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Obrigada, professores, obrigada por tudo e que Deus abençoe você, a sua vida. E na próxima aula você vai saber sobre a quarta doutrina do Evangelho Quadrangular.